Prezados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero aproveitar o ensejo para deixar registrado minha gratidão ao Senhor nosso Deus, pela oportunidade, pelo privilégio de estar convosco nesta escola bíblica de crescimento, e também agradecer ao pastor Sisac, presidente desta igreja, pela honra do convite, e em nome de vosso pastor, cumprimentar todos os demais obreiros e líderes aqui reunidos nesta noite. Quero deixar então registrado essa minha gratidão e dizer que é um privilégio, pastor, estar aqui, é uma honra muito grande. Pastor Sisac tem sido um amigo, inclusive nós estamos aqui para servir a Jesus, e esta é uma data especial. Hoje, 28 de janeiro, eu estou completando mais um ano de vida. Amém? Estou de aniversário, vim buscar o meu presente aqui em Rio Claro. Amém? Muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãos. Enquanto nós estamos em pé, então, vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus em alguns versículos a partir de número 42. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, e o versículo de número 42 a seguir. Todos encontraram? Amém? O texto diz: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabei que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E agora eu vou pedir por bondade aos irmãos para lerem depois de mim. Diz assim, repita por favor: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem pode dizer amém? Podeis tomar o vosso assento. Muito obrigado pela cooperação de todos. Meus irmãos, fundamentados no texto bíblico que acabamos de ler, queremos juntos refletir sobre o tema que está projetado no telão: ministério, função e chamado, fundamentos bíblicos. Vamos ler juntos? 1, 2 e 3. Ministério, função e chamado, fundamentos bíblicos. Bem, antes então de entrarmos no tema propriamente dito, é importante contextualizar o Evangelho de Marcos, da leitura que nós realizamos agora no capítulo de número 10, versículos 42 a 45. Primeiro, é importante lembrar que o Evangelho de Marcos foi escrito sobre a tutela do apóstolo Pedro. Quem escreveu foi João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, mas foi sobre a orientação e a tutela do apóstolo Pedro que João escreve este evangelho. Este evangelho foi direcionado em especial aos romanos, e aqui Jesus Cristo é apresentado então como o servo, aquele que não veio para ser servido, mas aquele que veio para servir. Ele é o servo sofredor. O Evangelho de Marcos
por exemplo, irmãos, a palavra que nós utilizamos normalmente em livros de ata das igrejas, é uma expressão grega que é traduzida na nossa língua portuguesa como logo e depois, em seguida, e simultaneamente. Lembram como a gente escuta a leitura da ata depois das reuniões? O secretário diz: em seguida fulano orou, logo após ciclano cantou, imediatamente o pastor franqueou a palavra para ciclano, e depois ciclano deu um testemunho. O evangelho de Marcos é escrito assim, depois você leia lá e observe, quase que todos os versículos iniciam com essa expressão, e logo, e depois, e simultaneamente, e imediatamente. 41 vezes aparece esse termo, que mostra então um evangelho dinâmico, um evangelho de um servo. Em Marcos não há genealogia, Jesus não tem origem, não tem pai, não tem mãe, ele é servo. Em Marcos ele não tem tempo de comer, não tem tempo de dormir, não tem tempo de descansar. Em Marcos ele trabalha o tempo todo. E Marcos então enfatiza os milagres do Senhor Jesus. Nós temos nos evangelhos registrado 40 milagres. É claro que o apóstolo João diz que nem todos os milagres estão registrados, mas ficou registrado apenas aqueles que o Espírito Santo considerou importante. Mas dos 40 milagres registrados, 19 deles estão no evangelho do Marcos, ou seja, quase que a metade. As parábolas, por exemplo, são 39, e Marcos só registrou 7 delas, porque não está interessado nas parábolas. O propósito do Espírito aqui é apresentar Jesus Cristo como servo, aquele que não veio para ser servido, aquele que veio para servir. Então, o versículo-chave do Evangelho de Marcos é aquele que nós recitávamos agora há pouco, e eu vou pedir aos irmãos para fazermos de novo. Leia depois de mim, ou repita depois de mim. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem pode dizer amém? Bem, o contexto dessas palavras de Jesus se dá quando ele está indo a Jerusalém para ser preso, e no caminho, Tiago e João pedem a ele o direito de se assentarem à esquerda e à direita de Jesus. Então o Senhor os repreende com o texto que lemos. Ele disse: olha, entre os mundanos, entre os ímpios, entre os pecadores, os príncipes se colocam como superiores, uns estão acima de outros, mas entre vós não deve ser assim, porque aquele que quiser ser grande deve ser servo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Amém? E é sobre essa égide então que nós vamos meditar. Então vamos aqui a alguns objetivos. Objetivo geral: estabelecer uma compreensão bíblica, espiritual e prática sobre ministério, função e chamada ministerial. O ministério que nos foi dado por Deus, a função, a chamada, aquilo que desenvolvemos é para servir a Cristo, é para servir a igreja, é para servir ao reino de Deus. Não tem o propósito de alguma vantagem individual ou privada. Bem, aí, amados, nós vamos dividir em 3 pontos. O primeiro ponto nós vamos ver hoje à noite. Vamos ler juntos? Ponto de número 1, diferenciar ministério, função e cargo no contexto eclesiástico. Isso veremos hoje à noite, permitindo Deus. Amanhã o ponto 2, vamos ler juntos? Refletir biblicamente sobre chamado, vocação e confirmação ministerial. Chamado é o mesmo que vocação? Ministério é o mesmo que chamada ou não? Veremos isso. E na terceira noite, permitindo o Senhor, vamos ler juntos? Alinhar a autoridade espiritual
serviço e responsabilidade pastoral. Bem, vamos então iniciar. O primeiro ponto, diferenciar ministério, função e cargo. Vamos aos conceitos. Aí na sua tela, os irmãos vão poder perceber que nós temos diferenças no texto grego para o termo ministério. Veja, a primeira expressão é diaconia, que quer dizer serviço, assistência, ministério. Quando nós lemos há pouco, e eu fiz questão de repetir com os irmãos algumas vezes, quando Jesus disse assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir, a expressão que aparece ali é diaconia, servir. O Filho do Homem veio para servir, e esse é o conceito de ministério. Também há uma outra palavra grega para ministério, que é leiturgia, de onde nós temos a palavra liturgia. O que é a liturgia? É um serviço sagrado ou serviço público, no nosso caso, o serviço sagrado prestado a Deus. O culto tem uma liturgia. Essa liturgia é um serviço que nós prestamos em adoração a Deus. A liturgia compreende, por exemplo, oração, compreende louvor, compreende leitura da palavra, compreende exposição da escritura, compreende revelação, compreende uma série de partes que fazem o culto. Então, quando nós estamos no culto, nós estamos servindo ao Senhor, estamos prestando a Ele a nossa adoração, o que se chama na Bíblia de liturgia. E a liturgia, ela é fundamental para que a igreja tenha o crescimento. Aliás, irmãos, é importante ao tratar desse ponto, que quando a reforma protestante ocorreu, lá em 1517, em Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero afixou 95 teses, e das 95 teses, tem algumas que me impressionam, e falando de liturgia, a tese de número 54, ela é importante para a nossa reflexão. 1517, há mais de 500 anos, na tese 54, Martinho Lutero reclamou que no seu tempo a liturgia do culto estava fundamentada para a exaltação de homens e, sobretudo, para se falar de indulgência. Então ele disse o seguinte, que na liturgia de seu tempo havia tudo no culto, menos tempo para exposição da palavra de Deus. 1517. Não havia tempo para a exposição das escrituras, porque se tomava o tempo todo em falar de indulgência, falar de prosperidade e outros temas. Às vezes eu fico me perguntando, meus irmãos, nós que somos assembleanos, pentecostais, será que se Martinho Lutero vivesse hoje e visitasse algumas de nossas igrejas, ele não sairia do culto também arrasado e deixaria um bilhetinho lá na porta, escrevendo assim, tese 54, aqui teve tudo, menos palavra. Porque nós temos às vezes uma liturgia na Assembleia de Deus, que a palavra do Senhor fica encurralada. É comum, às vezes, em nosso meio, nós temos, por exemplo, no culto, canta o solo, o dueto, o trieto, o quarteto, o quinteto, o sexteto, canta as irmãs, canta os jovens, canta os varões, canta os adolescentes, canta as crianças, canta os novos convertidos, canta os idosos, canta os que tem cabelo, que não tem cabelo, canta os magros, canta os que não estão magros. E aí o dirigente diz assim, e agora o mais importante do culto. Agora a palavra. Pregador tem 15 minutos. Eu sei da liturgia daqui. E nós precisamos, amados irmãos, manter a liturgia sadia, porque a palavra de Deus precisa ocupar o tempo de primazia no culto. Aleluia! Porque a palavra de Deus é quem edifica, a palavra de Deus é quem transforma. Mas voltamos então à nossa reflexão. Há um outro termo
para ministério, no Novo Testamento grego, que é a palavra ergon, que quer dizer obra ou trabalho. É por isso que nós usamos essa expressão, obreiros. Nós somos obreiros, nós estamos na obra, nós estamos no trabalho, nós estamos no ministério. Nós fomos chamados não para ser servidos, não para ser aplaudidos, não para ser elogiados. Nós fomos chamados para servir ao Senhor Jesus Cristo, para servir ao reino de Deus na terra e para servir à igreja que foi comprada com sangue na cruz. O nosso propósito de servir ou de fazer o ministério é de agradar aquele que nos alistou. Lembra de Paulo quando escreve à igreja aos Gálatas? Ele diz assim: eu não fui chamado para agradar aos homens, eu fui chamado para agradar a Deus. Bem, então esse é um aspecto em relação ao conceito de ministério. Então veja que ministério é, antes de tudo, serviço. Ministério é primeiro serviço antes de ser posição, antes de ser título, antes de ser cargo, antes de ser função. Ministério é trabalhar em prol do reino de Deus na terra. Aí, nesse aspecto, o Senhor Jesus faz um contraste, então, com Tiago e João e os demais discípulos, em relação ao sentimento, ou o modelo adotado pelo mundo gentílico e o modelo que deve ser adotado na igreja. Qual que era o modelo adotado no mundo gentílico? Modelo de grandeza, modelo de soberba, modelo de arrogância. Há pessoas que entram para o ministério e alguns perdem a humildade, se é que tinham alguma vez. Amados, eu servi ao Exército Brasileiro durante 31 anos. Eu estou na reserva remunerada, no posto de capitão. Eu era professor do Colégio Militar, na área da Sociologia e Filosofia, na área de Ciências Humanas. E o Exército tem uma base que chama hierarquia e disciplina. Quem é militar ou já foi sabe disso, que sustentam, então, a instituição. E na igreja também existe hierarquia e disciplina, que deve ser cultuada, o que nós chamamos de ética ministerial. O problema é que alguns, ao ocupar um cargo, uma posição, se tornam soberbos e arrogantes. Então, no Exército tem uma história que se conta do seguinte modo, uma ilustração. No ano obrigatório que se presta o serviço militar, é avaliado a conduta de todos os recrutas que incorporaram. E aquele que se destaca, aquele que apresenta uma melhor disciplina, é mais esperto e também anda bem fardado e cumpre as ordens, ele é escolhido como a praça mais distinta e recebe uma condecoração, uma medalha de praça mais distinta. É colocado para fazer o curso de cabo, que é o primeiro degrau na hierarquia militar, e é logo em seguida promovido a cabo. Então, num determinado quartel, lá tinha um recruta muito bom, que se destacou, foi o praça mais distinta, fez curso de cabo, foi promovido, ele está de serviço no quartel como cabo da guarda. E a guarda do quartel, entre outras funções, precisa receber o comandante quando ele chega. O coronel chega, a guarda faz a honra, coloca em forma, né, e faz os movimentos da arma, o corneteiro toca lá o exórdio correspondente, e quando o coronel chegou, o cabo não fez nada. Não recebeu, não colocou guarda em forma, não prestou as honras. O coronel chamou e disse: como que é isso? Até ontem você era o soldado mais distinto, agora como cabo você nem me respeita? E ele disse: não, coronel, é o seguinte, eu achei que entre nós, os graduados,
não existiam dessas frescuras. Os graduados, ele estava no primeiro degrau. O coronel estava no ápice da carreira, ele se achava igual. Assim acontece por vezes no ministério. Tem gente que está servindo com alegria, mas consagra ele ao diaconato, consagra ele ao presbitério, consagra ele ao ministério, vira uma pedra no sapato da igreja, do ministério da igreja. Alguns são alçados à função de pastor, ele pensa que já está no mesmo nível do presidente, que ele pode fazer o que ele bem entender, mas Jesus nos lembra aqui nesta noite, pela sua palavra, que nós fomos chamados não para ser servidos, nós fomos chamados para servir. Aleluia. Então, amados, o argumento que é utilizado por Jesus é exatamente esse que citei. Ele diz aos apóstolos: vocês não entenderam o ministério ainda. O ministério é serviço. O ministério não é uma escada, não é um degrau em que a gente vai galgando posições superiores. O ministério é um lugar em que nós recebemos a cruz para carregar, onde nós tomamos cuidado em fazer o trabalho, nós nos doamos, e quando o obreiro confunde então ministério com status, ele já está fora do propósito pelo qual Deus instituiu o ministério na igreja. Nós vemos um tempo chamado pós-modernidade. A pós-modernidade, ela teve início em 1948, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Ela é também chamada de modernidade líquida. Um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman fez uma investigação desde 48 até anos recentes e chegou à conclusão que a sociedade agora se tornou líquida. Ou seja, tudo que era sólido antes, que era para ser duradouro, agora se tornou líquido, agora é passageiro. Nada mais agora é absoluto. A verdade, por exemplo, a verdade deixou de ser absoluta, deixou de ser objetiva. Não há verdade. Eles dizem que a verdade está no plural. E existem verdades. Eu tenho uma verdade, o irmão tem outra verdade, a sua verdade é diferente da minha verdade, então você deve respeitar a minha verdade, eu respeito a sua verdade, e cada um viva a sua própria verdade. Porém, a Escritura nos ensina o contrário. A Bíblia nos ensina que a verdade é uma só. João 14,6, Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Veja que o Senhor usa aqui o artigo definido. Ele não disse que ele era uma verdade, ou uma probabilidade de verdade, ou uma alternativa de verdade. Ele disse: eu sou a única, a absoluta verdade. Não há outra verdade que não seja Cristo. Em João 8:32 ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 17:17, lá na oração sacerdotal, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas o que a pós-modernidade tem a ver então com esse relacionamento no ministério que Cristo instituiu? É que a pós-modernidade, ela trouxe à tona alguns movimentos antigos, como por exemplo, o hedonismo, trouxe o narcisismo. O hedonismo é um sentimento filosófico de que o homem deve viver pela busca do prazer, viver em busca da felicidade, em se sentir bem. Então, a sociedade está atrás desse bem-estar, atrás de conforto, atrás de entretenimento, atrás de diversões. E há o narcisismo, que é um problema de grandeza. Os irmãos lembram que na mitologia grega romana, segundo acreditavam os gregos e os romanos, os deuses habitavam no monte, chamado Monte Olimpos. Aliás, essa crença não era só dos gregos e romanos, essa crença era muito comum no
Antigo Oriente, no Oriente Médio, era comum também entre os egípcios, era comum entre os sumerianos, era comum durante o reinado do rei Davi. Acreditavam eles que os deuses moravam nos montes, e a depender da altura do monte estava o poder do Deus. Então Deus numa montanha menor tinha poder menor, Deus numa montanha mediana, poder médio, Deus numa montanha maior, poder maior. É por isso que quando você lê o Salmo 121, por exemplo, precisa entender o contexto cultural e religioso do qual Davi escreve o Salmo. No Salmo 121, o verso 1, ele diz: elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde virá meu socorro? Porque esta era a crença popular. Os deuses moravam nos montes e o socorro vinha dos montes onde os deuses moravam. Mas Davi faz uma pergunta retórica, porque ele sabe a resposta. Ele pergunta: qual Deus supostamente poderá me socorrer de um desses montes? Mas responde no verso 2 dizendo: o meu socorro não vem de Deus algum que habita montanhas, o meu socorro vem do Senhor que criou os montes, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Mas voltando à mitologia, então, lá havia um Deus chamado Narciso, e Deus Narciso era o mais belo, o mais formoso, o que tinha a melhor aparência. Em certo dia, de acordo com a mitologia, andava ele lá pelo Monte Olimpos e viu a imagem refletida numa lagoa e ficou admirado e embevecido pela própria beleza e apaixonou-se por si mesmo. E ficou ali, então, hipnotizado com a sua beleza, e não comeu, não bebeu, não dormiu e morreu ali. Então disse, a partir da mitologia, que toda pessoa que tem uma autoestima além do normal, toda pessoa que se acha melhor, é uma pessoa narcisista, e pensa que é melhor, pensa que é maior. E nós temos às vezes problema também no ministério, que há alguns que pensam que são melhores. Só ele que sabe pregar, só ele que sabe ensinar, só ele que sabe cantar, só ele que sabe cantar, só ele que sabe tocar, só ele que ensina melhor. Ninguém tem maior habilidade do que ele, pensa que é maior, pensa que é melhor. Aqui em Rio Claro sei que não tem, mas em Brasília tem alguns lá. Tem alguns que pensam que se ele não estiver no culto, o culto não sai. Se ele não tomar a frente, nada acontece. Se ele não estiver na liderança, nada vai adiante. A igreja em Corinto também vivia isso. A igreja em Corinto estava soberba. A igreja em Corinto estava arrogante. E Paulo escreve para eles perguntando: olha, o que é isso? Que arrogância é essa? Vocês agora estão reinando sozinhos. Agora vocês não dependem mais de ninguém, porque vocês têm algum dom. E Paulo vai dizer o seguinte: lembre-se de uma coisa, se vocês têm algum dom, se vocês têm alguma capacitação, não se esqueçam que foi Deus quem deu. Aleluia. Tudo que nós temos, irmãos, tudo que nós somos, tudo que fazemos, todos os dons são recebidos da parte de Deus. Nada é nosso, tudo é emprestado e vamos prestar contas. Amém? Então vamos adiante, vamos ao próximo conceito, o conceito de função. Ministério então é serviço, é trabalho, é obra, é esforçar-se em prol do reino. Função no Novo Testamento é atividade dentro do corpo de Cristo e está ligada aos dons espirituais, chamado de carismas ou carismatas, para a edificação da igreja. Então, a função nada mais é do que a atividade, aquilo que a pessoa faz, aquilo que ela realiza dentro do reino. Vamos ler o texto de Efésios capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Peço por bondade aos líderes, aos obreiros, a todos os irmãos, fazerem a leitura. Leia o versículo 11, por favor. E ele mesmo
Amém. Nesse texto, então, quero meditar com os irmãos acerca da função, apenas esse aspecto da função. Veja, o texto diz que foi Deus quem deu à igreja os pastores, os evangelistas, os doutores e todos os demais. Aqui é um ponto importante. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe, é Deus quem capacita, é Deus quem eleva, é Deus quem abate. Ele é soberano, Ele é o Senhor. Amém? Então, o ministério, segundo a Escritura, não é dado pelo homem, é dado por Deus. Amados, eu tive o privilégio de nascer no lar cristão, assim como tantos aqui. Meu pai, de saudosa memória, pastoreava uma das igrejas lá no Rio Grande do Sul. Meu sogro também. E eu nunca desejei ser pastor. Era um tempo de muito sofrimento. O pastor Isaac também é filho de pastor, sabe? Era um tempo muito difícil. Não havia reconhecimento. Era situação difícil. Eu tive amigos que morreram de fome, porque na casa do pai do pastor não tinha o que comer. E eu nunca quis ser pastor. Nunca. Eu prestei concurso público, fiz faculdade, fui ser professor. Primeiro fui professor de matemática, depois eu fui para sociologia. E eu não queria o ministério de jeito nenhum. Até que Jesus me fisgou. E aí é um testemunho para um outro dia. Mas o que eu quero chamar a atenção para os irmãos, e eu não queria ser ministro justamente por conta disso. Olha o que o texto diz. Qual foi o desejo, o propósito, pelo qual Deus deu à igreja os ministros? O texto diz, primeiro, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus deu o ministério para que a igreja seja aperfeiçoada pelos seus ministros. Significa dizer que o ministro tem que fazer com que a igreja cresça, que a igreja amadureça, que a igreja desenvolva espiritualmente, que a igreja deixe de ser infantil, que a igreja deixe de ser menina na fé e que ela se torne adulta. E continua mais, o texto diz, para a obra do ministério, para preparar outros a dar continuidade ao ministério, e também para a edificação do corpo de Cristo. Significa que o ministro tem a responsabilidade de apresentar a Deus uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, uma igreja adornada, aleluia, para ir morar nos céus. Então, qual é a função de um ministro? Edificar a igreja, aperfeiçoar a igreja, instruir a igreja, ensinar a igreja. Até quando vai fazer isso? O versículo diz, até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Significa dizer, até Jesus voltar. Enquanto Jesus não volta, os ministros precisam ensinar a igreja, exortar a igreja, redarguir a igreja, repreender a igreja, instruir a igreja, para apresentá-la a Deus de modo perfeito, a poder entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém. Então, a função, veja, aí no slide, eu fiz uma separação para ficar claro. Olha quantas vezes aparece a palavra para, preposição para aperfeiçoar, para habilitar para o serviço e para edificar o corpo, até que todos se tornem maduros. Então, amados, escute uma coisa, nós estamos numa escola bíblica de conhecimento.
Uma igreja é o reflexo de seu pastor. A igreja é o espelho do pastor. Se o pastor ama a palavra, e ele enfatiza a palavra, a igreja vai amar a palavra. Se o pastor só ama reteté, a igreja vai ser só reteté. Sim ou não? Porque a igreja é o reflexo do pastor. Assim como a sala de aula é o reflexo do professor da escola dominical. Se o pastor ensina a igreja é madura. Se o pastor instrui a igreja é adulta, a igreja não é levada por ventos de doutrinas, a igreja não é enganada por falsas revelações, porque a igreja tem estrutura, tem firmeza doutrinária, tem conhecimento bíblico e não será afastada da sua fé. Então, em outras palavras, a função é a atividade, é o dom que Deus confiou para cada um de nós em fazer a sua obra. E a função é distinta. Pastor tem função diferente de evangelista, que tem função diferente do mestre, e assim por diante, que tem função diferente do diácono. As funções são distintas. Aí vamos ao último conceito: cargo. O que é cargo? Cargo é o ofício, ou seja, é a posição que corresponde a determinada função. Então, na Bíblia nós temos a palavra episcopos, que é traduzido como supervisor ou bispo, e ainda pode ser traduzida como obreiro. A palavra grega epi é uma preposição sobre, e escopos é olhar. Então, episcopos é aquele que supervisiona, é o líder maior, o que está na condução de todo um rebanho, de todo um ministério. Aí vem a palavra grega presbiteros, que pode ser traduzida como ancião, como presbítero. E aqui, amados, é importante destacar que no texto bíblico, presbítero é sinônimo, então, de ancião. O grego é presbiteros, que significa justamente cabeça branca, pessoa madura. Quando no concílio de Nicéia, 325, o concílio universal, a igreja, que não era a igreja católica só vai surgir em 380, em 325 era uma igreja só, era a igreja cristã, era única, uma igreja única. A igreja decidiu, num dos cânones, que para ser consagrado ao presbitério, precisava ter no mínimo 40 anos de idade. E esse cânone está em vigor desde então, no concílio de Nicéia. Mas aí depois houve várias alterações. Por quê? Porque considerava-se naquela época que 40 anos era um tempo de maturidade. Inclusive, antes disso, quando Paulo escreve a Timóteo, as duas cartas pastorais, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, uma das razões era essa, porque Paulo pastoreou a igreja em Éfeso. Éfeso era uma cidade importantíssima da Ásia Menor. Na época de Paulo, Éfeso tinha aproximadamente 500 mil de habitantes, primeiro século. Era uma cidade riquíssima, tinha um porto, navios do mundo todo atracavam no porto de Éfeso, trazendo todo tipo de especiarias, de comércio, de tecidos, enfim, de suprimentos, e isso fazia com que a cidade fosse economicamente forte. Lá havia o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e lá havia uma igreja, a igreja em Éfeso, que Paulo pastoreou. E Paulo foi substituído por Timóteo. Timóteo assume a igreja em Éfeso, e ele tem problemas lá, por 2 grandes razões. A igreja em Éfeso rejeitou seu pastor, Timóteo. Primeiro, porque ele era jovem, demasiadamente jovem.
ele teria aproximadamente em torno de 30 anos de idade. E segundo, ele era solteiro. E a igreja entendeu que ele não tinha maturidade para pastorear aquela igreja. E que o fato dele ser solteiro também não tinha ele condições para tal. E Paulo vai escrever a primeira carta e também a segunda nesse propósito de orientar Timóteo. Uma das coisas, por exemplo, depois, quando a gente conhece o contexto em que a carta foi escrita, a gente começa a entender por que Paulo escreveu determinadas coisas. Por exemplo, ele disse assim a Timóteo: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, porque estava sendo desprezado. Ninguém despreze a tua juventude, porque, amados irmãos, a idade é só um elemento de maturidade. A idade não é o único elemento que designa a maturidade. Tem pessoas que têm 40, 50 anos de fé e são imaturos, infantis, não é? E tem uns que se converteram agora há pouco tempo, já tem mais maturidade do que alguns que estão de 50, 60 anos na igreja. Então a idade não é o único fator. Aí Paulo vai ensinar Timóteo dizendo assim: olha, ninguém despreze a tua pouca idade ou a tua juventude, mas você vai mostrar para a igreja a tua maturidade, não pela tua idade, mas pelos teus atos. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê tu o exemplo. Seja exemplo na igreja, seja exemplo na palavra, seja exemplo no trato, na fé, no amor, etc, etc, etc. E mais, eles desprezavam o ministério por ele ser jovem e por ser solteiro, consideravam que ele não tinha chamada. Aí Paulo diz assim: ó Timóteo, cumpra o teu ministério. Lembra-te, Timóteo, que o teu ministério não foi te dado por vontade humana. Você não é ministro por conta de laços sanguíneos. Você não é ministro porque você tem influência política. Você não é ministro pelo teu poder econômico, nem pela tua classe social. Você é ministro porque o teu ministério foi te dado por revelação profética, pela imposição das mãos do presbitério. Cumpra o teu ministério. Eu acho tão maravilhoso, amados, porque aquele que tem a convicção de que foi Deus que o chamou, Deus que o vocacionou, não importa o que aconteça, a luta que vier, a adversidade que vier a ocorrer, ele estará no lugar onde Deus colocou, e ali onde Deus o colocou, só Deus pode lhe tirar. Aí Paulo vai dizer assim a Timóteo: só tinha um meio dele conquistar o respeito e a admiração daquela igreja, era desempenhar o cargo dele, demonstrando pelas suas ações, por meio da função, que ele era um homem idôneo para tal. E sabe o que Paulo vai dizer a ele? Várias e várias vezes Paulo vai falar sobre isso. Quando você lê Timóteo de novo, preste atenção nesses detalhes. Ele vai dizer assim: Timóteo, para ser o exemplo, a primeira coisa que ele requereu de Timóteo: ninguém despreze tua mocidade, mas ser tu exemplo na palavra. Mostre, igreja, que você conhece a palavra. Aí Paulo vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ele vai dizer mais: Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado da doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. E vai dizer mais: Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, redarguas, exortes, ensines com toda a autoridade. Só tem um meio, amados, da igreja reconhecer que Deus me deu função, cargo e ministério, é quando eu conheço
e vivo a palavra. A igreja em Éfeso reconheceu o ministério de Timóteo. Agora, antes disso, Paulo vai dizer assim a Timóteo, olha só como que é interessante. Ele dá orientações para Timóteo, porque ele tem problema, a igreja está o rejeitando. Então Paulo diz, olha, quando você for tratar com os anciões, trata eles como eles fossem teus pais. Quando você for tratar com as irmãs, como elas se fossem tuas mães. Pode ler lá o texto. Quando você for tratar com os jovens, trata eles como fossem teus irmãos. Há várias orientações de como ele deveria agir. E aí ele diz assim, e não beba só água, por causa das frequentes enfermidades no teu estômago. Os eruditos do Novo Testamento pesquisam profundamente essa expressão, e não sabemos exatamente qual era a enfermidade, mas o que se sabe hoje, por toda a erudição, é de que Timóteo sofria daquilo que se chama de doença psicossomática. A doença psicossomática, ela é muito comum na vida de ministros. É a doença provocada por preocupação excessiva, por ansiedade, por estresse, por exaustão. E é bem provável que a doença de Timóteo no estômago seria uma espécie de gastrite nervosa, ou úlcera nervosa, porque os ministros, a maior parte tem esse tipo de doença psicossomática. Tem uns que têm problema de pressão arterial, outros têm problema cardíaco, outros têm disenteria, outros têm insônia, outros sua mão, e cada um, o corpo humano reage de um modo diferente. E aqui então estava Timóteo sofrendo de uma doença psicossomática, provavelmente uma gastrite ou úlcera, de tanto ele ser rejeitado, de tanto se incomodar com aquela igreja. Mas quando ele coloca em prática os ensinos do apóstolo Paulo e se torna um expert na palavra, uma autoridade na escritura, um homem de ensino, a igreja reconheceu, o nosso pastor é um homem de Deus, o nosso pastor é um homem que serve a Deus com fidelidade. Aleluia. Então, amados irmãos, há uma diferença entre ministério, função e cargo, mas essa diferença é etimológica, porque elas trabalham em unidade. E aí nós vamos ver algumas coisas a mais. A expressão poimen, que está ali, que é a tradução mais adequada para pastor. Então vamos lá ao texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7, é um texto um pouco longo, peço a ajuda dos irmãos, por favor, pode ler. Obrigado até aqui. Eu só quero pedir aos irmãos para ler só a primeira parte do versículo 2. Repita depois de mim assim: convém que o bispo seja irrepreensível. De novo, convém que o bispo seja irrepreensível. A tradução aqui, bispo, é daquele termo que eu citei há pouco, episcopos. Agora vamos continuar. Versículo 5. Porque agora o versículo 7, eu pedi para nos repetirem assim, diga: convém
também que o bispo tenha bom testemunho dos que estão de fora. Quem diz amém? Veja, o texto começa dizendo: convém que o bispo seja irrepreensível. Amados, a palavra irrepreensível no texto grego quer dizer que não possa ser repreendido em nada, que não possa ser acusado de coisa alguma, que não cometa nenhuma falha nos requisitos. Olha só, estamos numa escola bíblica de crescimento. Quando nós lemos o texto grego, precisamos entender que os apóstolos que escreveram o Novo Testamento e os discípulos, eles eram judeus e não gregos. Sim ou não? Eles eram judeus, eles não eram gregos, mas eles escreveram na língua grega. Então, amados, o judeu, ele tem uma cultura que é a cultura oriental, diferente da nossa, que é ocidental. Sabia, por exemplo, que nós, os ocidentais, usamos apenas um lado do cérebro para pensar, para pesquisar, para ler? Os orientais, eles usam os dois lados, por conta da cultura. Então, quando nós falamos alguma coisa, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que eu entendo como ocidental que nada vai faltar? Porque nada é nada. Nada é nada. Para o judeu, não. Nada vai faltar, nada o quê? Aí tem que explicar. Por isso que o Salmo 23 vai dizer: não vai faltar pastos verdejantes, não vai faltar águas tranquilas, não vai faltar fortaleza e alento na hora da morte. Ele vai explicar o que não vai faltar. É igual Filipenses, que Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está escrevendo em grego, mas ele é judeu. Posso todas as coisas, o quê? Para mim, para você, todas as coisas é todas as coisas. Mas ele vai explicar o que ele diz assim: eu posso ter em abundância e posso não ter nada. Eu posso viver em fartura ou viver em necessidade, mas tanto de um jeito quanto do outro, eu consigo por aquele que me fortalece. Ele explicou o que é. Aqui é a mesma coisa. Ele diz: convém que o ministro seja irrepreensível, que não possa ser repreendido. No quê? Em quê? E ele vai dizer: primeiro, no casamento, marido de uma só mulher. E aqui a coisa peca. Que a Bíblia diz uma coisa, agora a prática por aí. Um outro detalhe que eu quero explicar aos irmãos: esse termo que aparece aqui, irrepreensível, e segue, é chamado no estilo literário grego de inclusio. Inclusio, o apóstolo Paulo toma emprestado, inspirado pelo Espírito Santo, da cultura dos romanos. Os romanos, quando iam publicar um edital para preencher um cargo público, eles publicavam um inclusio. O que era o inclusio? Era o edital onde estavam todos os requisitos necessários para ocupar aquele cargo. Então é igual hoje. Não existe hoje edital para concurso público? Por exemplo, surgiu lá uma vaga para médico cirurgião. Aí o edital vai dizer que o médico que vai se candidatar àquela vaga precisa ter tantos anos de experiência na medicina, ter realizado um número X de cirurgias, ter um mestrado na área, ter um doutorado na área, você não vai poder concorrer. E aqui Paulo está dizendo a mesma coisa: para ser ministro tem um inclusio, tem uns requisitos, e o inclusio quer dizer que não pode falhar em nenhum deles. Se falhar em um deles, não pode ser ministro. Então,
marido de uma só mulher, inclusive que não seja novo convertido, inclusive que governe bem sua casa, inclusive que saiba ensinar. Eu conheço muito ministro que não sabe ensinar. Não é aqui o dom do ensinar, mas a capacidade de explicar a Bíblia. Ah, mas ele é um exímio construtor, ele constrói igreja, mas não ensina a Bíblia. Então ele não pode ser ministro, pode ser, vai ser engenheiro, arquiteto, construtor, mas não ministro. O ministro pode fazer as duas coisas? Pode ser construtor? Pode, mas tem que também pregar a palavra. Aí agora o que me chama a atenção é que lá ele diz, convém que o bispo seja repreensível. Aí vai dizer, nisso. E aí ele fecha com uma coisa assim, e tudo isso que foi dito, o testemunho disso tudo, não é do lado de dentro da igreja, é do lado de fora. Ele precisa ter o testemunho, convém que tenha o testemunho do lado de fora, veja lá, convém também que tenha bom testemunho que estão de fora. É um mundo que tem que olhar para mim, olhar para você, olhar para nós e ver em nós os atributos, aleluia, as características de um homem, de um varão de Deus. E quantas vezes nós temos problemas, irmãos, de ministros que causam escândalo lá de fora, que não tem caráter, que são um péssimo pai, um péssimo marido, compram e não pagam, tomam emprestado e não devolvem, mau exemplo no trabalho, mau exemplo na vizinhança, mau exemplo na família. Segundo a Escritura, não pode ser ministro. Está desabilitado para o ministério. Ah, mas ele é um bom pregador, ele tem uma boa oratória, ele tem uma boa dicção, tem dons espirituais. Tudo isso é muito bom e até importante para o ministério, mas se não cumprir a lista revelada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo, não pode ser ministro. Porque, amados irmãos, esta dádiva não é para quem quer, é para aqueles que são chamados. Eu dizia no início que não queria ser pastor, fugi, depois eu fiz concurso público, entrei para o exército, e o meu pastor me chamou um determinado ano e disse, me chamou do gabinete, eu a esposa e disse, olha, eu vou levar o seu nome à convenção, o irmão vai ser consagrado. Eu disse, pastor, não faça isso, por favor. Eu agradeço a confiança e carinho, mas eu não quero ser ministro. E aquele ano passou sem que nada demais acontecesse. Minha vida continuou normal, minha esposa também é professora, e tudo em paz. No ano seguinte, nós estávamos servindo ao Senhor na igreja. Eu era líder de jovens, minha esposa cooperava com o círculo de oração, nós dávamos aula na escola bíblica dominical, mas ministro não queria ser. No ano seguinte, ele tornou me chamar no gabinete e disse, olha, Deus tem me incomodado, você tem uma chamada, sua esposa, eu vou levar o seu nome para a convenção. Eu disse, pastor, não faça, pelo amor de Deus, não faça isso. E ele disse, então é por conta de risco. Eu disse para minha esposa, ano passado não deu nada, esse ano não vai dar nada de novo. E aí que eu estava enganado. Aí a nossa filha primogênita adoeceu. Adoeceu gravemente. Corremos aos médicos e exames, e bateria de exames e tratamento, e ela foi desenganada. Estava em casa, desenganada. Então alguém bateu a porta em nossa casa no sábado pela manhã, e quando esse alguém bateu a porta, eu fui abrir. Essa pessoa que eu não conhecia, até hoje não sei quem era, me entregou um folheto. Quando eu peguei aquele folheto, a minha esposa estava junto. Essa pessoa foi tomada por Deus e disse, assim te diz o Senhor,
Eu te chamei uma vez, eu te chamei 2 vezes, e eu não vou chamar a terceira. E esta filha, quem tanto amam, se continuar na rebeldia e desobediência, eu vou recolhê-la para mim. Então, naquele sábado de manhã, eu me prostrei em lágrimas, eu e minha esposa, e aceitamos a chamada, aleluia, para servir ao Senhor no ministério. Mas naquele sábado de manhã, meus irmãos, eu fiz um pedido a Deus na minha oração. Eu disse: Senhor, eu tenho visto tanta coisa na tua obra, desde a minha meninice eu tenho acompanhado os meus líderes, eu tenho acompanhado os pastores, os obreiros, e eu quero lhe pedir algo, Senhor. Eu disse: Jesus, eu não quero ser uma pedra de tropeço no ministério, eu não quero ser alguém que vá ficar enfeitando o púlpito no domingo da noite, eu não quero ser um número de credencial de ministro. Eu disse: Senhor, ajuda-me, porque eu quero fazer a diferença. Aleluia. Bendito seja Deus. Nós todos fomos chamados para o ministério com cargo e função, para fazer a diferença. E os cargos e funções são entregues de modos distintos. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele faz uma pergunta assim: são todos apóstolos? Essa pergunta, que é seguida de várias frases, usa uma partícula grega chamada mi, cuja resposta é obrigatória não. Ele usa essa expressão para dizer que a resposta obrigatória é um não. Então ele pergunta: são todos apóstolos? Qual a resposta? Não. Todos são pastores? Não. Todos são profetas? Não. Todos falam línguas estranhas? Não. Mas Deus chamou a cada um para aquilo que foi útil. Por isso Paulo vai dizer: olha, se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é presidir, faça isso com cuidado. Se é ensinar, haja dedicação. Você e eu fomos chamados por Deus para ocupar funções e cargos distintos na casa do Senhor, para fazer a diferença no lugar onde Deus nos colocou. Eu não posso me intrometer na função do outro e nem aspirar o cargo que é do outro. Eu preciso ficar na função e no cargo que Deus confiou para mim, e eu poderei ser um canal de bênção, um instrumento nas mãos do Senhor. Quantas vezes nós temos essa experiência no ministério? Às vezes você tem um presbítero que é uma bênção na igreja, está desempenhando a função dele, e aí você consagra ele a ministro. Aí você perdeu um presbítero e ganhou uma pedra de tropeço. Porque cada um precisa ficar na vocação pela qual foi chamado. Os anos se passaram então, irmãos, desde aquela oração, naquela manhã, e aí eu abandonei essa parte da formação acadêmica e fui para a teologia, porque Deus tinha me chamado. Eu não fui fazer teologia para ser pastor, eu fui fazer teologia porque Deus tinha me chamado para ser pastor, e o propósito era servir melhor a igreja. Então, eu estava, estou indo para o final da hora, eu estava servindo ao Exército em Brasília, no Distrito Federal, e Deus me colocou para pastorear. E passado um período de preparação acadêmica, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil precisava de um representante para participar de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal acerca da prática do aborto. E
A audiência pública do Supremo Tribunal era para apresentar argumentos acerca de uma ação direta de inconstitucionalidade para liberação da prática do aborto no país até o 3º mês da gravidez. E para participar da audiência pública era preciso que a instituição tivesse representatividade nacional. Na época, a Assembleia de Deus tinha mais de 20 milhões de membros, a maior representatividade evangélica do país. Hoje nós somos mais. Era preciso também que alguém fosse designado com titulação coerente para fazer a exposição e os argumentos junto dos ilustres ministros. E aí eu fui entender, porque Deus tinha me proporcionado a oportunidade dos estudos. Só que, ao ser então designado e ser aceito, eu recebi a informação e a orientação de que os argumentos que deveriam ser utilizados lá naquela audiência pública do Supremo Tribunal Federal deveriam ser apenas argumentos jurídicos, constitucionalistas, sociológicos, antropológicos e biológicos, e não teológicos. Não deveria eu citar a Bíblia e nem mencionar o nome de Deus, porque na pós-modernidade, como já citei, argumentos teológicos, argumentos bíblicos não têm valor algum. A revelação das Escrituras não serve como regra de conduta ética, moral, no contexto da sociedade, da modernidade líquida. E então escrevi, eram 20 minutos de argumentação, escrevi 20 minutos de argumentos jurídicos e constitucionalistas e todos os demais, os biológicos e etc., e sociológicos que eles queriam. E quando terminado aquela pesquisa e exposição, eu fui orar no gabinete pastoral com a minha esposa, enquanto orava, dizendo: Senhor, aqui estão os argumentos que vamos apresentar, etc, etc. E durante a oração, Deus falou ao meu coração profundamente. Ele me disse: meu filho, você vai à Suprema Corte, a mais alta corte do país, e você não vai citar meu nome e nem mencionar a minha palavra. E diante da voz do Espírito de Deus no meu coração, eu fiquei desarmado, minhas forças esvaíram, e eu fiquei pensando como fazer isso, como que eu vou fazer isso, e Deus me disse: você não me pediu para fazer a diferença, então vá lá e faça a diferença. Eu rasguei aquele discurso, meus irmãos, e escrevi um outro, mantive todos aqueles argumentos, e acrescentei um parágrafo, que está aí no YouTube, está nas redes sociais, quem ainda não assistiu, pode assistir, e acrescentei um parágrafo, e nesse parágrafo eu me dirigi então à ministra Rosa Weber, que presidia aquela sessão. Eu disse a ela, perguntei a ela: desde quando neste país se tornou crime alguém acreditar em Deus e ter a sua vida pautada pela Bíblia Sagrada? Eu disse a ela: ainda este país assegura na Constituição liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de crença e liberdade de expressão. Este país, eu disse a ela, ainda não é um país socialista, ainda não é um país comunista, ainda é um Estado democrático de direito, e nós, das Assembleias de Deus, exigimos que o nosso direito seja respeitado. E a igreja, a Assembleia de Deus, tem a Bíblia Sagrada como regra de fé, regra de prática, regra de conduta.
E a Bíblia Sagrada diz que Deus é o autor da vida. Só Ele tem poder para dar, só Ele tem poder para tomar de volta. Oh, aleluia! Pregue a palavra, meu amado irmão, onde quer que você estiver, onde quer que colocar a planta do seu pé. Terminado aquela audiência, um pastor me procurou lá naquele dia ainda e disse: olha, eu gostei dos argumentos. Você foi até muito bem na exposição, mas, ele disse, aqueles argumentos bíblicos e teológicos, eles não vão te ouvir, eles não vão considerar. Quando ele dizia isso, irmãos, eu senti como que uma seta maligna no meu coração. E naquele momento, enquanto eu estava com esse sentimento, o Espírito de Deus me levou ao profeta Ezequiel. Quando Deus disse ao profeta: você vai falar a um povo de dura cerviz, um povo de coração endurecido, mas você vai dizer a eles as minhas palavras, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que teve um profeta no meio deles. E esta mensagem quero deixar aos irmãos nesta primeira noite, aleluia. Não importa se aqueles que estão lhe ouvindo estão dando crédito à mensagem que você ministra, não importa se as pessoas desprezam, quer ouçam, quer deixem de ouvir, continue levantando a espada do Espírito, a palavra de Deus, anunciando a verdade que liberta. A liberdade, aleluia, só vem de Cristo Jesus. Pregue a palavra. Assim como Paulo disse a Timóteo: apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E assim a função, o cargo e o ministério que Deus entregou na sua mão, Deus há de fazer prosperar. Querendo ou não, entendendo ou não, desde aquela audiência pública, o projeto de aborto está engavetado, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus tem autoridade, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é a espada de dois gumes. Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado.